de las... Bienvenidas y bienvenidos. Repito, estamos en esta propuesta de la Semana UNIPE Virtual. Mi nombre es Florencia Fínega, yo voy a coordinar la actividad. Coordino el equipo de educación de jóvenes y adultos de la UNIPE, un área académica que la universidad tiene desde hace aproximadamente más de 10 años, y en la cual desarrollamos propuestas de formación. En la actualidad, una licenciatura y una diplomatura en educación de jóvenes y adultos. También desarrollamos investigaciones, principalmente en esta etapa vinculadas con el nivel secundario de la educación de jóvenes y adultos, y también desarrollamos actividades de extensión con otras instituciones académicas, con gobiernos, y también con organizaciones sociales y sindicatos docentes. En esta oportunidad, en esta mesa, vamos a presentar el libro de reciente publicación, no tan reciente elaboración, pero sí reciente publicación, Pandemia de por medio, denominado La educación de personas jóvenes y adultas como estrategia para enfrentar las desigualdades en América Latina, de las políticas a las prácticas. Esta publicación especializada en educación de jóvenes y adultos fue compilada y editada por Violeta Acuña Collado, que nos acompaña. Bienvenida, Violeta. Violeta, después la voy a presentar más exhaustivamente, pero se referencia en la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Chile, y también fue su compilador y editor Roberto Catelli Jr., que también nos acompaña, que participó en la elaboración de esta propuesta, de esta mesa, y que pertenece a la Universidad de San Pablo. Después ampliaremos sus antecedentes y sus referencias institucionales. La publicación fue publicada por la RIFEA, la Red Internacional sobre Formación de Jóvenes y Adultos, por el Programa de Desarrollo Disciplinario en Educación de Jóvenes y Adultos, por la Facultad de Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Chile, y por la editorial Nueva Mirada Ediciones. Nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes en pocos minutos, cuando empiece la presentación de Roberto, el enlace para poder bajarse la publicación. La publicación es de acceso libre y gratuito en soporte digital PDF, ¿sí? El libro contiene aproximadamente producciones de 15 especialistas en educación de jóvenes y adultos de Argentina, de Brasil, de Chile, de los cuales además nos acompañan Franciele Busico Lima. Franciele, bienvenida, que está por ahí. Aquí está Franciele, que después va a tomar la palabra, y Fernando Frochtengarten también está aquí presente, autor de uno de los artículos del libro. Hablando con Roberto, nos pareció que podía ser interesante seleccionar para esta presentación, que es preliminar, porque la presentación de un libro es algo que se realiza constantemente de alguna manera, a través de sus lectores y de quienes lo trabajan, pero que nos pareció que era interesante presentar capítulos vinculados con experiencias y programas de otros países de América Latina, no de Argentina. Hay autoras argentinas que participamos, pero sin embargo nos pareció que era interesante abrir un poco la mirada sobre la educación de jóvenes y adultos en nuestra región, con la cual compartimos grandes problemáticas, además de tener cada uno de los países y de las regiones sus especificidades. En cuanto al orden del panel, en primer lugar, Roberto se va a referir al sentido político-pedagógico y al proceso de trabajo de esta publicación, sus implicancias en relación con la educación de jóvenes y adultos, y después Violeta, Franciele y Fernando van a presentar aportes de sus respectivos capítulos. Yo los voy a ir presentando a ellos a medida que les vaya dando la palabra. Tenemos que aclarar que Franciele y Fernando van a hablar en portugués, ¿no? Y van a estar apoyados por PowerPoint en español, eventualmente, si es que contamos con eso. Por lo tanto, tanto ella y él como nosotras y nosotros vamos a hacer un esfuerzo adicional para comunicarnos. Y con Roberto dijimos, bueno, para que descansen un poco nuestros cerebros, vamos a hacer una presentación en español, otra en portugués, otra en español, otra en portugués. Así que bueno, les agradecemos bueno, queremos avisarle por si a alguien le cierra, a nosotros no, pero por ahí a alguien le conviene. Tenemos habilitado una función
del Zoom, que está en el pie de la pantalla con los dos CC, que traduce, pero traduce al inglés, con lo cual, si hay alguna profesora o profesor de inglés que le sirva eso, la puede activar, se activa individualmente, no se activa para todos los participantes. Y bueno, les agradecemos la posibilidad de participar en este encuentro. Después de las presentaciones, obviamente vamos a abrir a preguntas, a comentarios, a algún tipo de intercambio, y va a estar abierto el chat, que no vamos a retomar en el momento de las presentaciones, pero sí hacia el final, por si quieren formular preguntas, comentarios, etc. ¿Sí? Bueno, bienvenidas y bienvenidos, Roberto, Fernando, Violeta, Franciele de nuevo. Eh, Voy a cederle la palabra a Roberto, vamos a comenzar y lo voy a presentar. Roberto Catelli Jr. es magíster en Historia y doctor en Educación por la Universidad de San Pablo. Roberto también es coordinador ejecutivo adjunto de la ONG Acción Educativa de Brasil, donde coordina la encuesta llamada Indicador de Alfabetismo Funcional. Es coordinador del curso de Educación Profesional del Colegio Santa Cruz, también de San Pablo, ¿no? Sí. Y profesor invitado del Magíster en Educación de Adultos de la Universidad de Playa Ancha, Chile. Todo tuyo, Roberto, en silencio. Muchas gracias, Florencia. Bien, primero me gustaría agradecer la invitación para estar acá hoy. Creo que es muy importante esta oportunidad de hablar sobre el libro que hicimos, mas también creo que es esta oportunidad de hablar con personas de Brasil, Chile y Argentina sobre educación de adultos, porque esta es un poco la búsqueda del libro, que es la idea de que en América Latina hablamos muy poco juntos y tenemos problemas mucho parecidos, ¿no? Entonces parece que precisamos mucho caminar más juntos, y este es un poco el esfuerzo del libro, tener un material de discusión, artículos que puedan traer un poco más cercano personas, investigaciones y también discusiones y profesores de estos países latinoamericanos, ¿sí? Entonces creo que esta es la primera idea del libro, que Violeta después puede completar también si estamos de acuerdo. Y bien, yo voy a hacer una pequeña presentación de la propuesta del libro, con ese espíritu que hablé ahora, y voy a compartir la pantalla un poco para algunas ideas. Entonces, tenemos este libro con un título muy largo, ¿no? Que es imposible de guardar el nombre, mas la idea era un poco compleja, entonces teníamos que usar todas las posibilidades, las palabras posibles, que es la idea de la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Como estrategia para enfrentar las desigualdades en América Latina. Yo creo que el desafío de enfrentamento das desigualdades em América Latina é outro problema comum que todos temos, ¿sí? Estamos entre os países mais desiguais do mundo. Brasil e Chile são terríveis, campeões da desigualdade social, não? Se pensamos em termos de renda de mais pobres, das pessoas que têm mais e que têm menos, são países muito desiguais. A Argentina também. E entonces, esto tiene una fuerza muy grande, ¿sí? Todos tenemos como que, en Brasil tenemos como 50% de la población adulta sin la educación básica, sin concluir la educación básica. Tenemos como que 7% de analfabetos, ¿sí? Son algunos millones de personas. Es interesante que solamente en la ciudad de São Paulo tenemos como que 300.000 analfabetos. En una ciudad como São Paulo, una ciudad rica, que tiene muchas posibilidades. Y así también en Chile tenemos como que un tercio, 30% de la población también sin concluir la educación básica, ¿sí? En Argentina es menos, tiene una historia un poco diferente, mas también tiene muchas deudas sociales, ¿no? Y hay un crecimiento también de la pobreza en los últimos años. Y peor es esto, ¿no? Estamos ahora viviendo un contexto en América Latina que estamos creciendo la pobreza. La pobreza está creciendo muy rápidamente, ¿no? Entonces, tenemos un crecimiento de la desigualdad también, y un desafío cada día mayor
de la educación como una posibilidad de enfrentar la desigualdad. Mas ¿cómo? ¿No? Yo creo que un sentido de enfrentar la desigualdad es la certificación, es la mayor escolaridad. Mas não é solamente isto, não? É também, um pouco no sentido de Paulo Freire, uma educação mais transformadora, uma educação que tenha mais força em seus sujeitos, que tenha um sentido mais forte para os sujeitos que estão fazendo parte da educação de adultos. Acá em Brasil, decimos muitas vezes também que a educação de adultos é excluyente também. É parte de um sistema que muitas vezes também exclui as pessoas e não ajuda a incluí-las, não? Então, não é solamente que porque temos uma certificação para uma pessoa que é suficiente, mas também pensar que metodologia, que possibilidades tem a educação de adultos para a construção de uma sociedade que se pueda transformar e que se pueda ser mais igual, mais igualitária, sim, e que tem que ver também com a ação de los sujeitos, não solamente com a enseñanza, sim, e como as duas coisas estão juntas. Isto tem que ver com as políticas e as práticas, não? Porque sempre penso que há aquelas pessoas que estão muitas vezes na universidade que falam das políticas e há os professores que falam das práticas. E há um problema, porque os que falam da política não sabem da prática. E os que falam da prática não percebem muitas vezes que sua história tem que ver com a política também. E essa separação me parece muito mala, não? Temos que pensar como que as políticas estão junto com as práticas e as práticas têm que ver com as políticas e como podemos falar juntos sobre estas duas coisas. Então, é um pouco é isto que é um título tão largo, porque tinha que falar de tudo isto, sim? Bem, solamente para... Então, como dizia Florência, somos um grupo de 15 pessoas de Brasil, Chile e Argentina, e uma pessoa de Guatemala, que é Francisco Cabrera. E este grupo... hicimos este trabalho como que um ano de pandemia, 2020 hasta empezar 2021, quando estávamos todos em suas casas trabalhando e encontramos algum tempo para reflexionar sobre uma proposta para pensar este sentido latino-americano e também porque tínhamos este ano a Confintea, sim, que é um grande evento internacional e a ideia era um pouco poner un poco más fuerte la problemática de América Latina, porque en general la Confintea es muy europea, tiene problemáticas muy europeas y muchas veces América Latina está en un plano inferior. Mas también no llegamos a tener tiempo para salir con el libro muy con más tiempo antes de empezar la Confintea. Mas mesmo assim também não creio que a Confitea teve uma grande capacidade também de poner uma discussão forte sobre a educação de adultos neste contexto que estamos vivendo. Bem, então, um pouquinho para continuar esta proposta, né, do livro, creio que a ideia é que buscamos reflexionar sobre as políticas públicas e as práticas, não? Uma vez que não se pode, como muitas vezes hacemos, não? Isto que estava dizendo agora, não? Falar das políticas sem mirar sobre as práticas, não? E que não há práticas e não há práticas sem considerar as políticas. E uma outra parte também é trazer uma reflexão sobre a educação popular. Existem alguns artigos no livro que trazem a perspectiva que é muito latino-americana, não? É uma criação muito latino-americana de como que a educação popular tem esse sentido de buscar práticas na educação transformadoras, não? E que também podem, de alguma forma, contribuir para a renovação das práticas escolares. Creio que este é um tema que aún é muito importante e de pouca, como se pode dizer, de pouca discussão de como que penetração se pode ter
de la educación popular con las metodologías que se trabajan en las escuelas oficiales, las escuelas públicas de los países, aunque tenga tanta fuerza en América Latina esta educación popular, que es una creación muy propia. En Argentina tenemos algunas cosas muy interesantes, como aquellas oficinas populares que se hacen, que se hicieron en fábricas y que hay toda una historia muy, muy interesante y que es un camino de reflexión y de aprendizaje muy diferente de la escuela convencional, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? En Brasil tenemos también muchos trabajos de alfabetización, ¿no? En campo de educación popular que se hacen en las comunidades y con perspectivas, metodologías muy particulares y que es muy curioso porque muchas veces hay una competición de la escuela regular con los movimientos sociales que hacen trabajos de alfabetización, ¿no? Al revés de tener un diálogo, muchas veces hay un poco como que está, como se están de lados diferentes. Creo que tenemos que superar mucho esto. Bien, quería decir que creo que tenemos 4 partes en el libro, ¿no? Una primera parte hay un prólogo de María Carla de Pierro, profesora de la Universidad de São Paulo. Después, Violeta y yo hicimos una presentación de este contexto de la desigualdad social en la sociedad y también hay este otro tema muy importante porque escribimos en la pandemia, que es la influencia que tiene la pandemia sobre el crecimiento de la desigualdad. Ahora, solamente tenemos que tener claro, ¿no?, que la pandemia no es el motivo de la desigualdad, ¿sí? Solamente que se fortaleció la desigualdad con la pandemia porque me parece que fue una oportunidad para se ampliar la desigualdad. Solamente una gran oportunidad para las personas que ya les gustaría ampliar el desempleo, reducir sueldos, y fue así una fiesta para los que tenían ya el deseo de contribuir con esto, ¿no? Mas es un fato, tenemos una crisis de la educación de adultos, no sé en Argentina cómo está hoy, mas en Brasil tenemos una crisis muy fuerte de matrículas. Mucho menos personas quieren estudiar en la educación de adultos hoy porque las condiciones sociales son muy desfavorables, ¿no? Y después Francisco Cabrera, que es una persona que tiene mucho estudio en este campo de la agenda internacional, va a discutir, na verdade, el fracaso de las agendas internacionales en los últimos 20 años, ¿sí? Cómo que las agendas internacionales no lograron llegar a un lugar con más fuerza para cambiar los problemas que tenemos en América Latina en la educación de adultos. Muy bien. La parte 1 es una parte sobre, la parte 2, que llamo acá, es una parte sobre las políticas, donde Florencia está escribiendo sobre el tema de la educación permanente en Argentina, ¿sí? Y el tema de la democracia sobre la educación. Yo tengo un artículo con Mariana Graciano sobre el tema del cárcel, de la educación en cárcel. Y también tenemos un otro de Graciela Riquelme, es el tema del trabajo de Argentina, y un otro artículo que tiene más que ver con la historia de la educación de Leoncio Suárez y Fernanda Rodríguez Silva. Después tenemos una otra parte que llamo acá exactamente de la parte de las prácticas. Y esta es la parte que estamos acá hoy más discutiendo, ¿sí? Y creo que es una parte importante. Nos gustaría mucho de tener esto en el libro porque es muy necesario que las buenas experiencias y también las reflexiones que las experiencias traen puedan ser publicadas y ser tema de discusión para que tengamos modelos para empezar cambios, ¿no? Yo estoy haciendo hoy una pequeña formación con una rede de educación de adultos acá de São Paulo y ellos tienen clareza que quieren cambiar cómo hacen el trabajo en la escuela. Y digo para ellos, no, tenemos muchos artículos de escuelas que ya intentaron hacer cosas y hicieron registros sobre esto, y creo que es un buen camino conocer las experiencias, ¿sí? Y creo que esta es un poco la idea también acá de tener posibilidad de otras personas usarem estes artículos
como posibilidades em seus contextos também. ¿Sí? Bien, ya para cerrar um pouquinho do que eu estou falando, e acá nos artículos que falava que tinha que ver com a educação popular, na outra parte do livro, ¿sí? Então, há artigo mais conceptual sobre a educação de adultos, um artículo de Maria Rosa Goldar sobre o tema da política da educação popular em Argentina, ¿sí? E de Jorge Osório também discutindo o tema em Chile e de um modo mais conceptual também. Muito bem. Para cerrar esta minha introdução acá e passar a palavra para Franciele, me gostaria de dizer um pouco, uma vez mais, esta ideia de que estamos acá em la publicação falando um pouco de los poucos esforços, ¿no? De grande parte dos governos em este campo, ¿no? Que não logram criar uma escola de adultos para adultos. E creio que a ideia de falar das práticas é trazer um pouco algumas experiências de escolas de adultos que fizeram escolas para adultos, ¿sí? Com a especificidade da escola de adultos. Escolas que podem ser flexíveis, mas não são simplificadas, ¿no? Não são escolas mais pobres ou piores, como se pensa muitas vezes, não? Mas marginais, né? De baixo custo, e que pode atender de verdade as necessidades de jovens e adultos, não? Alguns dos textos presentes no livro indicam buenos caminhos para uma escola de adultos que pueda ser sentido para seus sujeitos. Esta é um pouco a ideia, sim? E por último, eu creio que temos que pensar que são também textos de educadores que estão comprometidos com a real transformação social e também com a solidariedade a estes grupos que vivem em condições muito difíceis em toda parte, mas muito difíceis mesmo, não? Porque falta acá em Brasil, hoje estamos em São Paulo, numa cidade como São Paulo, estamos vivendo. Eu sou coordenador acá também na escola, junto com o Fernando, e aqui falta comida para pessoas, falta saúde, falta casa, falta tudo, todos os problemas sociais, personais, psicológicos, que temos que estar todos os dias com as pessoas e pensar na metodologia que pueda acolher estas pessoas, né, de um modo forte. Então, a escola pode ser, neste contexto, um lugar de busca de outro sentido, de uma possibilidade de transformação real, um sonho de cambio de vida personal, mas sabemos que não pode ser com base nas mesmas ideias da escola para os chicos e chicas, não? E porque assim a escola de adulto pode solamente ampliar a exclusão em que ela vive, sim? Por último mesmo, me gostaria de dizer que as soluções existem, sim? Mas não são automáticas, não? É necessário criatividade, não estão listas, não? E não são também como um manual que se pode aplicar, não? É necessário sensibilidade para pô-las em prática, para se cultivar a equidade e mais que a igualdade, não? E por último também me gostaria muito também que os latino-americanos tivessem a possibilidade de caminhar mais juntos, não? Este tema que hablo sempre acá, porque os problemas são muito comuns. Eu sempre digo quando hablo com professores de Brasil, Chile e Argentina e outros lugares que se estão todos juntos em uma mesma sala de professores para um café, podem falar com muita facilidade sobre seus estudantes e problemas pedagógicos em campo das políticas, como se sempre tivessem trabalhado juntos, sim? E assim também podemos juntar esforços para buscar soluções comuns. Bem, creio que esta é uma introdução à publicação e também algumas ideias para a educação de adultos. Não sei se o tempo foi um pouco mais que tinha que ter, mas agora estou aqui para escutar as outras pessoas também. Muitas graças. Gracias, Roberto. No, el tiempo fue perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a cederle la palabra a Franciele Busico Lima. ¿Cómo está, Franciele? Bienvenida. Franciele es doctoranda en la Facultad de Arquitectura y doctoranda en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo. Es magíster en Estética e Historia del Arte, graduada en Historia, Pedagogía y Comunicación Social. Franciele coordina como coordinadora general el Centro de Educación de Jóvenes y Adultos CIEJA Perus 1, y también es profesora del
curso de Pedagogía del Instituto Singularidades de San Pablo y miembro del Foro de San Pablo para la Educación de Jóvenes y Adultos. Ella va a presentar su artículo Garantizar derechos para brasileros, brasileras e inmigrantes durante la pandemia, una lucha colectiva. Adelante, Franciele, te escuchamos. Gracias, Florencia. Boas tardes a todos e todas. Vou falar em português. O pior é que agora estamos com cortes, né? Sí, ¿no? Porque meu espanhol é muito malo. E lá, um corte. E agora? Sim. Agora te escuchamos. Podem me ouvir? Sim, está Sim. falhando um pouco, Sim. Franciele. Talvez seja melhor você tirar sua câmera. Ah, pode ser. Uhum. Posso falar agora? Sim, Pode. me escutam? Melhorou, melhorou. Sim. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, Florência, Roberto. Agradeço muitíssimo por participar desse encontro. Peço desculpas por essas questões técnicas, pois estou no Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos em Santa Catarina nesse momento, e não em São Paulo. Então, é uma internet improvisada aqui. Vou falar para vocês um pouco, vão me sinalizando em relação à minha fala. Se não conseguirem escutar, a gente corre aqui para tentar fazer da melhor forma. Vim falar para vocês, contar para vocês a nossa experiência durante a pandemia, a experiência do CIEJA Perus. O CIEJA Perus é uma escola pública municipal, né, Municipalidade de São Paulo, fica numa zona periférica, na borda da cidade, na ponta da cidade, e temos essa fala como principal para que todos e todas, todos que estudam e trabalham, entendam que é uma casa de educação, arte e cultura que é do povo, é feita pelo povo e para o povo. Aqui é um mapa da cidade de São Paulo, né, do perímetro da nossa cidade, e Perus está no lado esquerdo, na zona norte, noroeste, na verdade, né, na zona noroeste, nas bordas da cidade. Uhum. A administração pública fica no centro da cidade, na Praça da Sé, a prefeitura, e a Secretaria de Educação, nesse lugar chamado Vila Mariana, na parte mais central, para o lado sul. Então, bastante longe, bastante distante, fisicamente, né, da administração. E isso coloca um desafio para nós, em uma escola pública, que é fazer as políticas públicas chegarem às bordas, às franjas da nossa cidade. Não é muito simples isso, né? Pela Pradórias. Então, na região noroeste da cidade de São Paulo, e com intensos movimentos migratórios, temos uma grande comunidade haitiana nessa localidade da cidade de São Paulo. Um grande grupo de pessoas que vieram do Haiti pós-terremoto, depois de 2010, e que se instalaram no bairro em que a escola fica, que colocou demandas também muito específicas para a educação de jovens e adultos nessa localidade. A escola foi inaugurada em 2016, 22 de fevereiro de 2016, tinha pouquíssimo tempo quando veio a pandemia. Então, tínhamos uma pandemia no meio do caminho da instalação da própria escola, era o 4º ano de funcionamento. Essa daqui é a nossa comunidade, vocês podem ver na foto à esquerda, né, uma comunidade aqui que é muito pobre, sofre alta vulnerabilidade, questões da extrema desigualdade da cidade mais rica do Brasil. E aqui ao lado direito é o prédio onde funciona a escola. Não é um prédio público, é um prédio alugado pela Prefeitura de São Paulo
para que a escola possa funcionar lá. O funcionamento da escola é diário e o dia inteiro somente para a educação de jovens e adultos, o que é um pouco diferente do resto da cidade, que geralmente atende crianças, adolescentes durante o dia, e à noite, jovens e adultos. No nosso caso, o CIE funciona o tempo inteiro somente com jovens e adultos, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, em 6 períodos diários, com uma grande flexibilidade para esse atendimento, porque entendemos que são pessoas jovens, adultas, trabalhadores e trabalhadoras, que precisam de se deslocar pela cidade, e que a escola precisa poder acolhê-las em qualquer horário do dia que seja possível a ela chegar. Então, o funcionamento é intenso, grande, e temos um grande número de estudantes também, né? São 1.300. Franciele? 20, agora estou falando dos números de 2022, né? 782 Franciele, desses estudantes são migrantes. Franciele, a gente perdeu quando você Oi. ia falar, você sumiu quando você ia falar dos números. Agora, isso. Voltei? Isso, voltou agora. Então esses números estão atualizados para 2022, porque no artigo eu escrevi os números de 2020, então temos um número um pouco menor atualmente de estudantes matriculados, são 1.373 estudantes regularmente matriculados, dos quais 782 são estudantes migrantes internacionais, quase totalidade haitiana. Temos, acho que, 2 estudantes bolivianos apenas. Então, mais da metade da escola é migrante, né? É um público haitiano. Temos 40 pessoas com deficiência, e dentre todos esses 1.373 estudantes matriculados, temos múltiplas juventudes, adultos, adultas, pessoas idosas. Sumi de novo? Não, solamente Sim? porque está idosos e, em verdade, são adultos maiores. Adultos maiores, graças. Não, Joe que me ouviu. E pessoas... Obrigada. Roberto fez a tradução para vocês. Eu esqueci. E pessoas em alta vulnerabilidade social, né? Nós temos como um verbo que nos motiva ao movimento, que é o verbo acolher, acorrer, porque é muito importante que esse lugar seja um lugar que receba todas essas questões e as múltiplas necessidades desses estudantes, dessas estudantes que não puderam cursar o ensino fundamental na chamada idade certa. No caso dos brasileiros, são pessoas que não fizeram mesmo ensino fundamental, né? Que não cursaram educação básica e se matriculam para fazer isso agora, já na idade adulta, ou a partir dos 15 anos, e das pessoas adultas maiores também. Mas, no caso dos estudantes migrantes, das pessoas haitianas, são pessoas que estudaram no país de origem, que fizeram o ensino fundamental, muitas vezes fizeram ensino médio, estariam já até fazendo a universidade no Haiti, mas que quando chegam ao Brasil, não conseguem traduzir seus documentos, não conseguem fazer uma equivalência para prosseguir estudos e não possuem a língua portuguesa, e por não possuir a língua portuguesa, estão sempre numa condição mais desfavorável de estudos e trabalho, né? Nós somos um país muito monolíngue, né? Só se fala português, mesmo estando na América Latina. Eu mesma não sei falar espanhol, né? Mesmo a gente estando num lugar onde deveriam circular mais outras línguas, a gente não tem isso como uma fluência, né? E o que ocorre é que os estudantes haitianos falam francês, muitas vezes, os que se escolarizaram, e crioulo haitiano, né, na sua maioria. Falam um pouco de espanhol também, pela proximidade com a República Dominicana, muitas vezes falam um pouco de inglês, porque se escolarizaram, mas não falam português. E esse fato de não falar português os coloca numa situação desfavorável, principalmente em relação ao mercado de trabalho.
muitos são qualificados, mas por não ter a língua, não conseguem se recolocar aqui no Brasil. Mas temos um problema grave para todos e todas, os brasileiros, brasileiras, haitianos e haitianos, né? Agora, atualmente, porque as desigualdades se ampliaram muito, não há empregos, mas fica mais grave ainda para uma pessoa que é migrante. E no caso específico de nossos estudantes haitianos, uma coisa se soma aos problemas que eles enfrentam, que é da xenofobia por serem imigrantes, mas principalmente, sabemos disso, do racismo estrutural pelo qual o Brasil é organizado, né? O racismo é muito grande e esses migrantes são pessoas negras. Então, eles enfrentam todo tipo de dificuldade. O que eles foram buscar, então, numa escola de ensino fundamental, na periferia, uma escola de educação de jovens e adultos? Eles vão buscar o ensino da língua portuguesa, para fins de trabalho, em sua grande maioria. Então, nesse sentido, a gente prioriza o ensino do idioma português, tanto como língua materna para brasileiros e brasileiras que estão se alfabetizando, quanto como língua de acolhimento para os migrantes internacionais, né? São cenas aqui da sala de aula, de um sarau, aqui à direita, um sarau bilíngue, né, em português, trilíngue, português, francês e crioulo, aqui de tradução de uma letra de música que eles gostam de cantar, cenas de aprendizagem e de ensino da língua portuguesa, tão necessária para os migrantes internacionais. E aí ficamos pensando, então, como que vamos dar conta de tantas dificuldades, e isso tem alguns relatos no meu artigo, né? Vocês podem conhecer lá no livro. Tem alguns relatos, tanto no que diz respeito à nossa reorganização para fins de conseguir alimentação, direitos básicos, as pessoas estavam desprovidas de tudo, mas eu vou contar para vocês especificamente aqui agora da nossa organização em grupos de trabalho no período da pandemia, né? Trabalhos em GTs, que são os grupos de trabalho. Então, tem um trechinho aqui retirado do artigo que é preciso mencionar que a organização das atividades pedagógicas e de apoio comunitário ocorreu por meio da divisão da equipe em grupos de trabalhos, os GTs, o que favoreceu enormemente o alcance de melhores resultados das ações, uma vez que o planejamento e a execução destas nunca precisaram esperar um aval da equipe gestora da unidade escolar, que sempre defendeu a horizontalidade das decisões e a realização das propostas por meio de planejamento compartilhado e de corresponsabilização. Então, éramos 55 pessoas, 55 profissionais, dentre todas as equipes, a gestão da escola, a equipe docente, a equipe da secretaria, né, a equipe de apoio, as equipes terceirizadas de limpeza e cozinha, no total 55 pessoas, para trabalhar à distância no período da pandemia com, na época, 1.500 estudantes, dos quais não conseguimos contato com nem 50% pelas questões financeiras mesmo, de acesso. A Prefeitura de São Paulo demorou muito para tomar uma providência concreta em relação ao contato, né, ao envio de tablets e chips para esses estudantes. Então, no ano da pandemia mesmo, nós não conseguimos, nós conseguimos apenas os contatos com os próprios equipamentos dos profissionais e dos estudantes, com o seu plano de dados de celular e contato via WhatsApp. Mas então entendemos que precisaríamos rapidamente nos reorganizar e fizemos isso, nos reorganizamos em grupos de trabalho, e cada grupo com uma determinada função. Coloquei aqui alguns exemplos, que foi do grupo de trabalho no território, o grupo de trabalho étnico-racial, o grupo de trabalho para elaboração de materiais, o grupo de trabalho para educomunicação. Cada grupo com sua especificidade e sem uma necessidade burocrática de ser aprovado por mim, diretora da escola, as tarefas, porque sabíamos que eram inúmeras as tarefas que precisaríamos correr e que tínhamos limites reais, físicos, materiais, tecnológicos para enfrentar. O GT Territórios foi muito importante, porque ele fez um contato com todas as políticas
no próprio território de Perus, para que localizássemos esses estudantes, para que pudéssemos destinar cestas básicas e nos reorganizar aí no apoio à vida, né? O GT étnico-racial ajudou a gente a pensar nessas questões do racismo estrutural. Estudamos muito durante 2020 essa questão específica, até para melhor atender às demandas de nossa comunidade. O grupo de trabalho de elaboração de materiais focou muito a sua ação na produção de materiais pedagógicos, didáticos, pedagógicos, necessários ao trabalho com os estudantes, as estudantes, e principalmente os migrantes que tinham necessidade da língua, né, no momento de pandemia, que foi muito difícil a comunicação, principalmente para acesso às políticas públicas institucionais relativas a conseguir obter um benefício que o governo destinou, ou ao contato, preenchimento de formulários. Foi tudo muito difícil, né? Tudo muito mediado pelas pessoas desses grupos de trabalho. E o grupo de trabalho de educomunicação, que correu atrás dos recursos que não tínhamos, que não foram destinados pela prefeitura para nós, para que pudéssemos fazer lives, pudéssemos produzir materiais, fazer encontros como este, né, via síncrona, para que pudéssemos localizar nossos alunos e poder comunicar da melhor forma. Trouxe um exemplo aqui para vocês, desse material que produzimos, que chamamos de Todos Juntos, material pedagógico interdisciplinar para a EJA Migrante, em que focamos duas grandes atividades sociais, que era ajudar essa pessoa migrante a procurar um emprego e ajudar a ir ao médico por meio da língua portuguesa. Então, fizemos isso, produzimos esse material. Aqui tem um exemplo de uma página, de uma atividade específica, que é observar uma receita médica simples, escrita manualmente, que é uma dificuldade, né? Mas as receitas aqui no Brasil são escritas manualmente no sistema público de saúde, uma receita de um equipamento do SUS, um equipamento do próprio bairro, em que a gente ajudou a destrinchar, a ler, né, a localizar cada uma das informações necessárias para esse estudante imigrante. E estudamos outras partes do corpo, falamos das questões da própria doença, né, da Covid-19, fizemos muitas investigações para ajudar esse imigrante a se comunicar no momento de atendimento no sistema público de saúde, que também só atende em português. E aí, para finalizar essa exposição, não sei se já está acabando o meu tempo, se eu tenho mais tempo, depois fico à disposição também para as perguntas. Selecionei do artigo uma citação específica do Paulo Freire, né, que está em um livro chamado Educação como Prática de Liberdade. Oiga, ¿usted no tiene internet aquí? No. Un livro... Tengo clave. Por favor, espera, Franciele, por favor, nos muteamos, que está hablando Franciele, gracias. Agora sim. Publicado nos anos 60, originalmente, 67, Educação como Prática de Liberdade, em que ele diz que a partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade, vai humanizando-a, vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos, faz cultura. E é ainda o jogo dessas relações do homem com o mundo e do homem com os homens, desafiado e respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite mobilidade, a não ser em termos de relativa preponderância, nem das sociedades, nem das culturas. E na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as épocas históricas. É também criando, recriando e decidindo que o homem deve participar dessas épocas. E foi isso que fizemos. Fizemos isso no CIEJA Perus. Reinventamos a nossa escola dentro das possibilidades do período pandêmico, reinventamos as formas de ensinar e de aprender, e as formas de estar em contato com a nossa comunidade, que sofre muito ainda, né, as consequências da tamanha desigualdade social em que vivemos na cidade mais rica do Brasil. Muito obrigada por me escutarem em português, que eu sei que é um desafio muito
grande. Muchas gracias, Franciele. Ustedes también nos escuchan en español y también es un desafío, así que estamos a mano, como decimos acá. Muchas gracias, Franciele, por compartir la experiencia del CIELLA al cual vos perteneces. A continuación vamos a darle la palabra a Violeta Acuña Collado. Bienvenida, Violeta. Violeta es doctora por la Universidad Católica di Sacro Cuore de Milán, Italia. Es magíster de la Universidad de Playa Ancha en Evaluación de Aprendizajes. Es académica asociada a la Facultad de Educación de esa universidad, coordinadora del Programa Disciplinario de Educación de Adultos de la Facultad de Ciencias de la Educación, y académica del Magíster de Educación de Adultos, también participante en la Red Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, RUEPJA, y en la dirección de la revista online de Educación de Adultos y Procesos Formativos. Violeta se va a referir a su capítulo Necesidad de formación de profesores de educación de adultos en Chile, contrastes desde la experiencia. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Especialmente voy a saludar a mis compañeras de programa que se pudieron conectar, Vivian Astudillo y Judy Pereira, que son del programa de Educación de Jóvenes y Adultos de la Facultad de Educación de la Universidad de Playa Ancha. Lo primero, agradecer, Florencia, este espacio de poder comunicar, porque lo que pasa a veces cuando escribimos un artículo y sacamos el producto, después no lo volvemos a utilizar, sino que nos quedamos con ya, terminamos el artículo y entonces nos olvidamos y empezamos a pensar tal vez en otro. Yo creo que lo importante de este trabajo es que, de acuerdo a la selección que se hicieron de los autores que hoy día están y van a compartir, es una forma de ir aprendiendo, recreando, mostrando las reflexiones que hemos tenido a lo largo del tiempo con respecto a la educación de jóvenes y adultos. Agradezco, por supuesto, digamos, esta invitación de la Universidad Pedagógica UNIPE, y tenemos varias cosas en común desde la Universidad Playa Ancha con ustedes. Así es que esperemos que después podamos seguir esta relación que se nos ha dado al espacio. Bueno, contarles de dónde nace este artículo, y que ya lleva algún tiempo, como muchos de los artículos del libro, y parte de una de las propias reflexiones que he hecho y hemos hecho también con algunos docentes, que tiene que ver cómo conversa, cómo se instala la teoría por un lado, desde la academia, desde los autores, y por otro lado, qué es lo que se hace desde la práctica cotidiana de los profesores que están asumiendo la educación de jóvenes y adultos. Entonces, muchas veces, y no sé si lo logro expresar ahí en el artículo, muchas veces nosotros como que tenemos un cuerpo teórico que nos identifica. Sin embargo, cuando uno baja al quehacer del docente en el aula, no siempre están estos vasos comunicantes entre ese trabajo cotidiano, que tiene marcos teóricos, por supuesto, pero que muchas veces no los usamos o no los explicamos desde la experiencia que cada uno de nosotros y nosotras tiene. El contexto de la educación de adultos en Chile, y Roberto lo mencionó es muy parecido también al de otros países de Latinoamérica, aunque los mismos docentes y la gente en Chile no sabe que tenemos casi 1/3 de personas que no tienen su escolaridad básica y media. Son cifras que muchas veces las invisibilizan otros temas educativos. Sin embargo, que es tan importante de saber que nuestra población no tiene la educación básica y media completa, queda marginado tanto la cifra como también la discusión en los temas, cuando discutimos de educación en una universidad o en los espacios que corresponden.
Otro de los diagnósticos que nosotros podemos decir que la atención que tenemos es absolutamente insuficiente para esa proporción de personas que no han terminado su escolaridad. En el sistema educativo chileno nosotros tenemos niveles educativos desde la educación preescolar, la educación escolar, básica, media, y la educación universitaria. En cambio, hay dos modalidades dentro del sistema educativo. Una que es la educación diferencial y la educación de adultos. Las dos modalidades cubren más o menos el mismo tipo de población, sin embargo las demandas son mucho más, pero en educación diferencial nosotros tenemos carrera de formación inicial, tenemos posgrado. Sin embargo, en educación de adulto, la Universidad de Playa Ancha es una de las únicas que ha levantado formación de posgrado. Hemos trabajado muchísimo con el Ministerio de Educación en cursos que hemos hecho, pero no hemos logrado instalar la necesidad de formación inicial o la formación de pregrado para futuros docentes. Llevamos más de 10 años, 15 años, hemos invertido la vida, muchos de nosotros, insistiendo que es necesaria la formación, estudiando, demostrando, etc. También, por otro lado, hay que decir también de que no siempre desde el profesorado, porque está muy validada la experiencia, y la validamos también nosotros la experiencia. Sin embargo, creemos que las problemáticas pedagógicas, educativas, que tenemos al interior de quienes trabajamos en este ámbito, no tienen los espacios de discusión teórica, no tienen los espacios para poder buscar soluciones de problemáticas pedagógicas que van apareciendo en el día a día. También a modo de contexto, nosotros tenemos un marco curricular, pero no hemos tenido o no hemos logrado socializar o instalar lo que son las bases curriculares en Chile. Eso es una promesa desde el 2009 de la Ley General de Educación, que todavía, a pesar de que el año pasado, salió una propuesta, finalmente, hoy día estamos en cambio de gobierno, y esa propuesta de bases curriculares todavía no se ha hecho efectiva. Entonces, volviendo a lo que nos motiva, o lo que motivó este estudio más cualitativo, porque parte de la entrevista de 3 docentes, la idea era, a propósito de sus relatos y unas preguntas que se hicieron, ¿cuál era el motivo que los llevaba a trabajar en educación de adultos? ¿Cuáles eran los sentidos que tenía la educación de adultos y las competencias necesarias para trabajar en esta modalidad? Y cómo también identificar, a propósito de estas entrevistas, los ámbitos de formación necesaria que tenía que tener un profesional que trabaje en la educación de jóvenes y adultos. Y entonces nuestro supuesto estaba centrado en cuáles eran las dificultades de desarrollar competencias adecuadas de acuerdo a necesidades y contextos diversos de la educación de jóvenes y adultos. Nosotros sabemos que no podemos uniformar un perfil de estudiante de educación de jóvenes y adultos. Y para ser bien extremo, nosotros tenemos los estudiantes, y en algo que yo he trabajado muchísimo tiempo, es en el tema de los privados de libertad, donde allí llegan nuestras escuelas de educación de jóvenes y adultos. Sin embargo, es una realidad muy distinta a la que puede haber en un grupo de personas que trabajan en la ruralidad, por ejemplo, o que trabajan en poblaciones más urbanas. Y entonces cada contexto y los perfiles de los estudiantes también son distintos. Creo que lo único que podríamos decir que es más similar es el rango etario
que estamos trabajando. Porque hoy día, a diferencia de antaño, nosotros tenemos una población juvenil en los centros de educación de jóvenes adultos. Y entonces cuando hablamos de esa educación juvenil, estamos pensando en jóvenes, incluso menores de 18 años, hasta los 23 años, y de allí la verdad es que empezamos a tener menos estudiantes de 30, 40, de 60, a veces los grupos logramos tener 1 o 2 estudiantes de esa edad. Por lo tanto, la mayoría son jóvenes. Respecto a lo que nosotros indagamos también, cuáles son las áreas de conocimiento que creo que nos hacen falta. En el campo de la educación de personas jóvenes y adultas están los fundamentos epistémicos, filosóficos, psicológicos, pero en el campo más práctico está lo pedagógico. Ni uno ni lo otro lo logramos profundizar y no lo logramos conectar y estudiar. Pero nos vamos quedando y vamos reafirmando desde el trabajo nuestra experiencia. Una de nuestras compañeras que también escribe y que trabaja en educación de adultos, Carmen Campero, plantea que una de las líneas estratégicas es avanzar hacia la profesionalización de los educadores en este campo. Y también dice atender sus condiciones laborales y de trabajo. Obviamente los profesores de educación de adultos no siempre tenemos o se tiene el mejor nivel o la mejor consideración con ellos, porque como siempre estamos trabajando un poquito desde la marginalidad, sus temas y la importancia del trabajo que se hace allí no estamos en la primera línea en las discusiones pedagógicas al interior de las universidades. Dentro de las conclusiones que pudimos recabar de las entrevistas, ¿qué hay detrás de la opinión de los profesores? La importancia del concepto que subyace de la formación a lo largo de la vida. Eso no es algo que solamente lo haya instalado la UNESCO o nuestras confiteas o el paradigma. Es que nosotros comprobamos en la práctica esa necesidad de formación permanente de las personas jóvenes y adultas. La otra necesidad es de formación de habilidades blandas, la posibilidad de construirse como personas. Son temas que a veces no aparecen en un diseño curricular, pero que desde la experiencia los profesores lo rescatan. El profesor tiene que estar preparado para poder enfrentar la tarea educativa, porque aquí no solo está lo del estudiante, sino que uno involucra nuestras propias subjetividades. Nosotros instalamos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, e intercambiamos con otros adultos también que tienen una experiencia, que crean y que piensan y que sienten es distinto. Ese es el fenómeno que se da en esta relación del educador y el educando y viceversa, porque esto se conjuga. Siempre hablamos, y muchos autores, Rolando, un muy buen amigo nuestro, Rolando Pinto, instala lo que es la educación entre adultos y adultas. Por lo tanto, creo que son conceptos que nosotros tenemos que cada vez instalarlos más para tener un cuerpo de conocimientos y un marco teórico que nos vaya identificando. Hay también un ámbito de formación derivado de lo emocional. El docente tiene sentimientos, frustraciones, producto también de no haber visto realizada su tarea educativa. Y aquí se empiezan como a entrelazar los sentimientos de frustraciones a veces, de querer que el otro, que el educando pueda adquirir y a veces no lograrlo, genera también emocionalmente por el compromiso que tenemos con nuestros estudiantes esos sentimientos extraños de no lograr lo que queríamos. La tarea de formación entonces busca acompañar
al cuerpo docente, promoviendo también una necesidad de cuestionamiento sistemático sobre la enseñanza que nosotros mismos estamos impartiendo. Por lo tanto, ¿cómo podemos conjugar esta necesidad de aprender y mejorar la práctica, pero entendiendo cómo aprende el adulto? Y para eso sí tenemos que estudiar, sí tenemos que contrastar nuestras experiencias y instalar este sentido de la investigación al interior del trabajo que hacemos y relevar nuestros aciertos y también aquellas cosas que a veces no nos resultan. Utilizando técnicas que favorecen la práctica crítica reflexiva a través de la investigación-acción, biografía, métodos de triangulación, tener los espacios de formación y legitimación de su experiencia y de experiencia de los docentes, y estos ser acompañados de cuadros teóricos que le permitan reflexionar desde su práctica y validar sus propias experiencias. Hacer visible y reconocer los conocimientos necesarios y el profesionalismo de los educadores que tienen la responsabilidad tan delicada de educar, pero es delicada no porque están solamente educando, sino porque a veces están educando a alguien que abandonó el sistema educativo, lo retoman y esa tarea es crucial. O lo logramos entusiasmar con el trabajo educativo o simplemente lo perdemos y esa persona después ya no vuelve. Es muy difícil que vuelva una tercera oportunidad. La diversidad de los profesores adultos derivada de lo heterogéneo de los perfiles, en vez de ser una limitación, creemos nosotros que es una fuente de conocimiento que va generando un enriquecimiento de tipo profesional y personal. Uno de nuestros autores, Naranjo, dice: la educación holística se propone reunir todas las voces dispersas como proyecto que pretendería abarcar la totalidad de la persona, el cuerpo, las emociones, el intelecto y el espíritu. Esto lo escribió Naranjo en el 2007. El docente entonces en EPJA está expuesto a involucrarse con su realidad social, psicológica, económica y cultural. Permanente en las aulas, los estudiantes traen un cúmulo de saberes, de historias, que se reflejan en lo cotidiano y el docente se vincula con ellos en toda su dimensión, desde su propia realidad, su cultura, su posición epistémica. Entonces, y con esto voy cerrando la presentación, este cruce intersubjetivo es mediado por un docente que, sin pretender que sea perfecto, pueda tener herramientas que le permitan observar la realidad, entenderla y acertar didácticamente de un concepto, de una didáctica distinta, mucho más completa, que tenga una postura más renovada, más dinámica, más creativa, finalmente una didáctica más transformadora, como plantea Montrose. Eso es un poco una síntesis del artículo y de las motivaciones que particularmente tengo y que a lo mejor representa a lo mejor a algunos colegas respecto a cómo hacemos conversar la teoría y la práctica y la posibilidad y la necesidad de que podamos en Latinoamérica instalar la necesidad de formación. Cuando el libro tiene un logo que dice RIFEA, con algunos colegas brasileños estamos instalando una red que tiene que ver con cómo nos preocupamos de la formación docente en educación de jóvenes adultos. Creo que es tremendamente importante relevar, porque en educación de adultos podemos hablar de muchas cosas, pero relevar la importancia de la formación. Y yo estaba muy contenta escuchándote, Florencia, respecto al trabajo que ustedes tienen en tu universidad y en Argentina, y ojalá que podamos coordinar esfuerzos. Así que muchas gracias, espero no haberme pasado del tiempo.
No, Violeta, estuvo perfecto. Sí, sí, es un compromiso que nos articulemos, porque la verdad es que en América Latina hay bastantes experiencias de formación, a pesar de que muchas veces desde las políticas públicas la formación inicial para la modalidad no es algo que esté instalado. Sí, me parece que cada vez más los institutos de formación docente y las universidades vamos desarrollando conocimientos y prácticas de formación para discutirlos, ¿no? Con los propios educadores y educadoras. Así que bueno, muchas gracias, Violeta. Bueno, por último vamos a darle la palabra a Fernando Frochtengarten. Bienvenido, Fernando. Fernando Obrigado. es Fernando es licenciado en Ciencias Biológicas y Psicología, es magíster y doctor en Psicología Social por la Universidad de San Pablo, y es director del curso de Educación de Jóvenes y Adultos del Colegio Santa Cruz de San Pablo. Fernando se va a referir a su capítulo denominado Vivencias de la pandemia del COVID-19 en una escuela de educación de jóvenes y adultos de la ciudad de San Pablo. Bienvenido, adelante, Fernando. Gracias, Florência. Obrigado, Roberto. Também a Violeta pela organização do livro. Vou também falar em português, melhor do que falar um espanhol que apenas eu entendo e acredito ser um espanhol, certo? Vou também contar a experiência vivida de dentro de uma escola durante o período da pandemia, assim como a Franciele fez. Eu e a Franciele trabalhamos em escolas de EJA na cidade de São Paulo, mas em contextos completamente diferentes. Um instante. Estou podendo. ¿Están viendo la presentación? Sí. Bueno. Sí, la vemos. Creo que arriba a tu izquierda tenés eso. Creo que en ese se pone completo. Ahí va. Sí, gracias. Entonces, voy a falar de Colégio Santa Cruz. O Escola Santa Cruz é uma escola privada que este ano completa 70 anos de existência e que atende durante o dia, manhãs e tardes, estudantes das camadas mais ricas da sociedade brasileira. Essa escola ela está localizada em uma região central da cidade de São Paulo, em um bairro eminentemente residencial, de classe alta, e desde 1974, esta escola oferece cursos noturnos de educação de jovens e adultos, abertos à população em geral. Então, nós costumamos dizer que é uma escola de educação de jovens e adultos de acesso público, mas dentro de um colégio privado, dentro da estrutura de uma escola privada. E nós atendemos por semestre 600 estudantes, que são todos eles bolsistas, para quem os cursos são totalmente gratuitos. Este projeto foi a primeira iniciativa de educação escolar para jovens e adultos autorizada a funcionar na cidade de São Paulo, nos anos 70, de 1970. Nossos alunos têm uma grande diversidade etária, nós temos estudantes de 16 a 80 anos, e um grupo que também tem como marca a diversidade racial, cultural, laboral, pessoas de diferentes regiões da cidade, em diferentes condições de moradia, que trazem à escola diferentes experiências de vida e que buscam a escola também por muitas razões. Nós temos turmas em classes que vão da alfabetização até o ensino médio e também classes de educação profissional. Na nossa escola, as aulas são presenciais. E o trabalho que aqui apresento, e faz parte do livro, parte da experiência que vivimos durante a pandemia de Covid-19,
para pensar como alguns desafios históricos para a EJA parecem ter sido ampliados pela pandemia e, ao mesmo tempo, parece que eles tiveram seus sentidos transformados pela crise sanitária que atravessamos. Desafios que, evidentemente, exigem respostas políticas e pedagógicas por parte de uma escola. Como em todos os países da América Latina, marcados pela desigualdade, também no Brasil, a pandemia atingiu mais fortemente os grupos sociais de que fazem parte os estudantes da educação de jovens e adultos. Mas no Brasil, creio que havia algo singular, porque desde 2019, quando o atual governo federal tomou posse, já vínhamos num crescente esvaziamento das políticas públicas, especialmente na área social e ambiental. De modo que a pandemia veio agravar ainda mais um quadro de vulnerabilidade social da população mais pobre, um quadro que já estava anunciado, já estava posto. A alta da doença, a incidência da doença nessa parcela da população decorreu, como vocês bem sabem, não apenas da falta de acesso à informação, mas também da impossibilidade de isolamento social devido às condições de moradia, de trabalho e de transporte público. Outro aspecto importante para caracterizar o contexto em que se deu, está se dando, ainda se dá a nossa experiência, é a falta de acesso às tecnologias digitais de comunicação e informação. No Brasil, 1/4 da população não tem acesso à internet, e esse número é muito mais expressivo se considerarmos a parcela da população com baixa escolaridade, e que é o público potencial da educação de jovens e adultos. A pandemia conferiu visibilidade, maior visibilidade a essa desigualdade digital, que se agrava se considerarmos também o fator etário, responsável por um menor engajamento das pessoas mais velhas e com menor escolaridade no uso das tecnologias digitais. Acredito que este cenário é bem conhecido de vocês. E diante dele, eu gostaria de fazer alguns apontamentos sobre iniciativas que esta escola teve para o atendimento à distância, né? Importante dizer que os recursos empregados neste projeto de educação de jovens e adultos são todos eles provenientes do subsídio da escola, que utiliza o valor, parte do valor das mensalidades dos estudantes dos cursos diurnos para subsidiar, para financiar este projeto social. Um dos desafios que creio que, como a Franciele colocou, tivemos foi a busca de contato com os estudantes, de estabelecer alguma comunicação com pessoas de quem nós não tínhamos o número de telefone ou pessoas que não tinham um equipamento de telefonia móvel e que, na ausência da escola presencial, perderam o vínculo, né, com o trabalho escolar. Nós realizamos campanhas para obter telefones celulares em desuso junto à comunidade que frequenta esta escola durante o período diurno, e também mobilizamos recursos que antes, até a pandemia, eram voltados ao financiamento do transporte escolar e da alimentação, para a aquisição e distribuição de chips com dados de acesso à internet. As equipes de educadores também passaram a explorar as ferramentas mais adequadas para a construção de um modelo de trabalho à distância
que nos era completamente desconhecido e por meio da qual uma escola para jovens e adultos pudesse continuar a existir e fizesse sentido para um grupo de pessoas completamente afetadas pela pandemia. O WhatsApp, o aplicativo, né, de mensagens, logo se revelou a ferramenta mais efetiva nesse sentido, e nós vimos o desenvolvimento de estratégias pedagógicas altamente complexas, que eu descrevo no artigo, né? Elas se desenvolveram por meio desse suporte. E, ao mesmo tempo, fomos criando modelos alternativos para o trabalho educacional, especialmente em dois grandes campos, que eu entendo que são campos de vínculo dos estudantes com a escola. De um lado, um trabalho protetivo, relativo ao atendimento psicossocial em tempos de precarização das condições de vida, marcados pela insegurança, pelo sofrimento causado pela doença, pelo luto, pela fome, pelo desemprego. E, como eu disse, o trabalho pedagógico, o que exigiu repensar os objetivos de aprendizagem e colocá-los em debate com os estudantes que traziam anteriormente expectativas muito claras em relação à escola, expectativas que dificilmente teríamos condições de cumprir num trabalho à distância, num trabalho remoto que, por outro lado, né, nos colocou em contato com estratégias para trabalhar com as ferramentas digitais, com o universo da cultura digital, que nos levou a descobertas que, creio, são irreversíveis. Então, a pergunta que tínhamos é de como ser escola quando já não temos a escola que sabemos ser. E como ser escola sem um espaço de convívio social e de relações interpessoais que fundam os princípios político-pedagógicos da educação de pessoas jovens e adultas. O texto que está no livro foi escrito durante o período de suposto isolamento social e projeta, né, como seria o retorno às aulas presenciais. E nesse momento, hoje, quando aqui conversamos, de alguma forma estamos testando as hipóteses que constam neste artigo. Então, como disse no começo, a pandemia parece ter amplificado a importância de alguns temas históricos para a educação de jovens e adultos, de desafios bem conhecidos, que não são novos, mas que agora, mais do que nunca, na minha opinião, parecem incontornáveis às práticas pedagógicas e assumem novos sentidos se o objetivo da escola é a participação, ampliar as possibilidades de participação social dos estudantes, inclusive na própria escola. E eu gostaria de destacar, e vou fazer rapidamente, dois aspectos sobre os quais eu discorro no livro, no artigo, mais longamente. Primeiro, o princípio do reconhecimento da identidade dos estudantes, das estudantes jovens e adultos. Sabemos que este reconhecimento é um fator decisivo para que a escola, que um dia excluiu estas pessoas, agora se apresente como um espaço de acolhimento, como um espaço amigo, no qual é possível permanecer. E o que chamamos de reconhecimento das identidades, eu acredito que passa pela valorização das experiências de vida dos estudantes, dos saberes e práticas que desenvolveram ao longo de vida nas esferas sociais distantes, apartadas da escola. E não podemos voltar a ser uma escola, acredito, e estamos experimentando isto nesse momento, sem que os projetos pedagógicos ofereçam aberturas
as experiências e aprendizagens, porém, experiências e aprendizagens vividos pelos estudantes durante a pandemia. Sabemos que, para os trabalhadores de baixa escolaridade, a escola representa, frequentemente, o único espaço que permite a narrativa sobre o vivido, quando fora da escola, a vida está atravessada por relações verticais e pelo silenciamento dos discursos gerados pelos discursos oficiais, pela cultura hegemônica. E, embora as narrativas, o ato de narrar, tenha inegavelmente uma dimensão terapêutica para todos os sujeitos, né? Sabemos que este não é o propósito do lugar da narrativa em uma escola. Somos educadores, não psicólogos, né? Quando estamos aqui. E a importância de abrir espaço às narrativas, elas ganham na escola um valor pedagógico, já que permitem o engajamento do vivido, também neste período de crise que atravessamos, o engajamento do vivido em um diálogo crítico sobre a realidade. Parece indispensável, nesse momento, que sejamos capazes de instaurar condições, e aí estava escutando a Violeta com muita atenção, porque entendo que uma das atribuições que sempre estiveram na ordem do dia para a educação de jovens e adultos e que agora ganhou contornos mais significativos, talvez, é o de instaurar condições para que as pessoas falem sobre suas experiências, sobre o que têm aprendido, né? Precisamos instaurar condições precisas de horizontalidade, a escolha, né, a seleção de temas de relevância social, em que os estudantes, as estudantes possam articular suas trajetórias recentes, e o desenvolvimento de estratégias, nos quais o encontro entre estudantes e educadores forme e transforme o pensamento, a linguagem e as sensibilidades. Então, eu entendo que o cenário da pandemia parece ter vindo reafirmar o diálogo como um princípio político-pedagógico na educação de jovens e adultos. E nós temos visto, nesta volta à escola, como as pessoas têm se apresentado a um espaço de convívio social, parece que muito carentes de habilidades de convívio, de diálogo, do exercício do contrário, que também é uma marca na sociedade brasileira no momento autoritário em que vivemos. E, por fim, o outro aspecto que eu gostaria de destacar em relação às práticas pedagógicas, que merecem ser repensadas a partir da pandemia, diz respeito ao trabalho voltado às práticas sociais que empregam as tecnologias digitais. Isto não é uma novidade, mas creio que, em muitos momentos, vínhamos sendo negligentes em relação à importância deste trabalho. Durante a pandemia, a necessidade de uso das tecnologias de informação foi um dos diversos fatores de evasão escolar. Naquele cenário, ou neste que ainda estamos vivendo, o domínio das tecnologias digitais, e não apenas das ferramentas, mas a adesão ao universo, a adesão de modo crítico ao universo da cultura digital, tornou-se uma condição para participar da escola, no modelo remoto, na modalidade à distância. E neste momento em que retornamos à escola presencial, as tecnologias digitais não são mais condição para participação na escola, mas devem ser pensadas como objeto de ações formativas que ampliem a possibilidade de participação nas esferas sociais. Na nossa escola, temos convicção sobre o valor do modelo presencial de atendimento na educação de jovens e adultos. Temos plena convicção, mas neste retorno
também temos sentido um aumento das dificuldades dos estudantes e das estudantes para comparecer à escola todas as noites, neste lugar da cidade em que estamos e neste contexto de vida que os estudantes enfrentam. Entendo que a formação de pessoas capazes de relacionar-se com as tecnologias digitais pode também favorecer o desenvolvimento, o desenvolvimento de estratégias complementares que ofereçam alternativas à própria escola e permitam aos sujeitos se manter vinculados à vida escolar, mesmo com períodos intermitentes de afastamento. Espero com isso, enfim, muito rapidamente, ter compartilhado algo da experiência vivida no Colégio Santa Cruz, certo de que estamos num território, neste momento, bastante desconhecido, em que a escola precisa aprender a se projetar ao futuro, de modo que continue fazendo um sentido político e pedagógico à vida de estudantes, jovens e adultos. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Fernando. La verdad es que muy provocador lo que estás planteando. Está bueno para pensarlo. Vamos a aprovechar este espacio. No somos muchas ni muchos, así que podemos abrir a un intercambio de comentarios, de preguntas a las y los expositores, colegas expositores. Estoy viendo en el chat, no encuentro preguntas, así que por ahí podemos abrir, digamos, quien quiera hacer un comentario o formular una pregunta puede desmutearse y allí vamos. Sí, Ana. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por los aportes. Bueno, soy Ana Pagano, soy parte del equipo de Educación de Jóvenes y Adultos de la UNIPE. La pregunta tiene que ver con que, bueno, todos los artículos se articulan alrededor de cómo enfrentar las desigualdades, tanto desde el punto de vista político educativo y sobre las prácticas. Quizá, bueno, si algunos de los colegas brasileros o chilenos nos pueden decir cómo están viendo el horizonte político-educativo, ¿no?, en sus países respecto de la educación de jóvenes y adultos como para enfrentar estas desigualdades, qué caminos se están tomando o qué caminos habría que enfatizar para, bueno, ampliar y democratizar a la educación de jóvenes y adultos. No sé quién de ustedes quiere. Sí, es como ideas como para ir intercambiando entre nosotros y nosotras, bueno, cómo estamos viendo un poco el futuro, si hay algún camino que se puede abrir o enfatizar, también en este contexto de la Confitea. Si puedo decir algo muy simples, creo que un camino importante es un poco esto que estamos haciendo acá, ¿no? Porque creo que no hay un camino simples, único o automático, ¿sí? Creo que es muy necesario que educadores, profesores, académicos puedan estar en contacto muchas veces para pensar, reflexionar y construir caminos, como decía un poco Franciele, ¿no? Que en una pandemia tuvieron que cambiar de toda la propuesta de la escuela para crear una nueva perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que, y también creo que este sentido mucho freireano de construir el nuevo, ¿no? De buscar las soluciones que no están listas, porque por ello que pienso que es un tanto una creación, ¿sí? La búsqueda de un nuevo, y este nuevo no está listo. Parece poco, mas en verdad no es tanto, porque hablamos muy poco en verdad, estudiamos poco, cambiamos poco, ¿no? Y muchas veces
pensamos que não temos salida, e as salidas estão em nosso vecino, não? E então creio que um pouco estes caminhos acá são coisas que temos que fazer muito mais. Bueno, gracias, Roberto. Interesante lo que planteas. Posso dizer que, nesse momento, estou aqui em Santa Catarina, no Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, em que os fóruns do Brasil inteiro estão presentes, e um dos grandes debates que fazemos é sobre o desmonte sistemático que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, vem sofrendo aqui no Brasil, pelas políticas institucionalizadas por esses governos que estamos vivendo. Estamos esperançosos por uma mudança aqui no Brasil, mas uma das coisas que temos discutido, tanto na política municipal, em São Paulo, como aqui, é da necessidade de que a educação de jovens e adultos seja feita também com políticas de permanência, e não só de acesso. Porque temos vagas nas escolas públicas municipais, por exemplo. Não tem uma busca ativa constante dos próprios... vagas, isso, temos vagas, mas não temos, a pessoa trabalhadora não consegue permanecer, porque não tem um apoio financeiro, uma política de permanência. É sobre isso que estamos conversando e lutando, principalmente os jovens, né, que sejam possíveis políticas públicas que garantam também uma bolsa, um auxílio financeiro para que essa pessoa permaneça na escola. Tamanha desigualdade e falta de empregos que temos nesse momento. As pessoas saem da escola, evadem, e a gente tem muita mudança constante por falta de condições financeiras de permanecer estudando. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Sí, Vivian. Primero felicitar a los que expusieron los artículos y como refrescar en sí el espíritu del libro. Muy grato. Quiero preguntarle a Fernando que nos pueda reexplicar o enfatizar más este contraste de las proyecciones que hiciste en el libro de qué pasará cuando volvamos a la presencialidad. O sea, darle más como un mayor énfasis comunicacional para comprender con qué se encontraron. O sea, ¿qué fue cierto de esas presuntas hipótesis? ¿Qué fue lo no esperado o qué fue lo acertado? Eso, Fernando. Obrigado, graças, Vivian, pela pergunta. Sim, estamos voltando. Nós retornamos ao presencial este ano, aqui no Colégio Santa Cruz, ao presencial definitivo. Creio que ainda temos tempo para compreender se as hipóteses estavam corretas ou equivocadas, mas eu gostaria de colocar 2 pontos. O primeiro, temos vivido aqui na escola muitas situações de conflitos entre estudantes, de pessoas, no convívio social, onde parece que as pessoas perderam a crença de que podem ser escutadas, que não é preciso gritar, calar, cancelar o outro para poder se colocar. Estou aqui no Colégio Santa Cruz há 25 anos e nunca tinha visto um semestre com tantas situações conflituosas dentro da sala de aula, mas também em outros espaços de convívio da escola. Isso tem nos exigido novos tipos de acompanhamento, de contratos,
de cuidados, né? E tudo isso também agravado pela centralidade que a escola ocupa na vida e no cotidiano de pessoas que encontram na escola um espaço de convivência social, de alimentação, de cuidado à saúde, né? E que trazem para cá a situação de vulnerabilidade que vivem fora. Isto é uma marca da educação de jovens e adultos. Mas quando a situação social, com problemas de moradia, de transporte, de alimentação, de cuidados familiares, se agrava, esta situação de precariedade passa a ocupar a escola, a demandar da escola um lugar social que muitas vezes estamos aqui discutindo se é ou não função, papel da escola desempenhar. Então, este é um ponto. E o segundo ponto, em relação à cultura digital, Vivian. Agora, nós conhecemos as práticas, muito melhor as práticas sociais dos alunos no que diz respeito por exemplo, a comunicação digital. E isso traz um desafio pedagógico à escola muito grande, eu entendo, porque no momento em que estávamos à distância, o trabalho com a comunicação digital era uma prática situada, uma prática real, em que dependíamos delas para efetivar as estratégias pedagógicas, para efetivar a vida da escola. Agora, estamos juntos na escola. Então, é muito desafiador criar estratégias de uso das tecnologias digitais que não tenham uma artificialidade, porque, afinal, estamos juntos na escola. Claro. Né? Então, isso também tem sido um objeto de trabalho de formação sobre o qual estamos debruçados, estamos todos aprendendo juntos no momento. Ok. Muchas gracias. Gracias. Acá en el chat Gabriel pregunta cómo está organizada tanto en Chile como en Brasil la educación secundaria de jóvenes y adultos, y si existen becas o bolsas para subsidiar la educación de adultos. Vivian, ¿podrías tú contestar que estás en el sistema, pero creo para que puedan participar ustedes también y no seamos solo nosotros? Estás en silencio. Respecto a lo que hacemos acá en la UPLA, sobre lo que la facultad o el programa realiza puntualmente, Violeta. Disculpa, los niveles educativos del sistema chileno. Ya, el sistema chileno en educación de jóvenes y adultos tiene, bueno, primero parte porque hay un marco legal del año 2009 que en la Ley General de Educación está el articulado, el número 24, donde señala que la educación de adultos es una modalidad. Por tanto, ya hay un marco jurídico, una norma, una política que posiciona a la educación de adultos en el sistema educativo formal, sistema educativo formal. En ese paraguas, en ese contexto, hay distintas modalidades que imparte el sistema educativo. La modalidad regular, la modalidad flexible, alfabetización, validación de estudios y otras figuras como son de reinserción escolar o escuelas de segunda oportunidad. Pero en general yo podría decir que sí existe una política pública que se hace cargo de generar el espacio formativo para las personas que deben o tienen la necesidad de educarse y terminar su enseñanza básica y media. O sea, está la figura legal,
pero es insuficiente, como decía Violeta. Está, pero no alcanza porque son demasiadas las necesidades y las carencias. Son demasiadas personas que necesitan terminar sus estudios en todos los contextos, en contexto de educación flexible, modalidad regular, alfabetización. Pero lo importante, y hay que tomarle valor, que a lo menos nuestro país tiene consagrado la ley donde articula la formación sistemática y formal de la educación de adultos para nivelar estudios. Paralelo a eso, distintas políticas interministeriales tienen educación no formal para aplicar las políticas públicas. En cada ministerio hay programas de desarrollo para el área de la salud, para el área del trabajo, que se crean diferentes organizaciones, alianza público-privada, para formar a las personas en distintos ámbitos, emprendimiento en el área laboral, el autocuidado de la salud en el área del área del Ministerio de Salud, y en el área de la educación o del patrimonio y la cultura también. Entonces, creo que igual nuestro país está, no digamos en la vanguardia, pero sí se ha hecho cargo. ¿De qué falta? Falta. No es suficiente, pero por lo menos ya está reconocida en la institucionalidad política. ¿Y en Brasil cómo está organizada la educación secundaria? Preguntaba el colega de la Argentina. La educación secundaria está organizada en 2 niveles, primero y segundo medio, que se llama primer ciclo medio, y el otro tercer y cuarto medio, que es le llaman 2x1. ¿Ya? Y se realiza en 2 modalidades, en la modalidad regular, con asistencia a los centros educativos de lunes a viernes, en un horario de 5 a 6 horas, indistintamente puede ser en centros integrados de adultos que se llaman CELLA, en terceras jornadas que va de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, o en tercera jornada o escuelas nocturnas que también que le llaman, ¿ya? Esos son los espacios del sistema regular, y en el sistema flexible, que corresponde a una política para trabajadores, para que tengan distintos horarios, las entidades privadas, fundaciones, pueden optar a ejecutar este programa. Nosotros como Universidad Playa Ancha, nosotros aplicamos el programa de educación de adultos modalidad flexible, y consiste en que la entidad que ejecuta el programa se hace responsable de la formación pedagógica. Hace las clases, prepara para exámenes de rendimiento para poder aprobar el currículum, podríamos decir, castellano, lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés y filosofía. Se preparan para que rindan una prueba, por lo tanto... Vivian, se te muteó el... No escuchamos más. Ya, ¿a dónde me quedé? Ya. Expliqué el tema de la modalidad que nosotros somos entidad ejecutora, y nos preocupamos de la formación del currículum, prepararlos para el currículum, para que den una prueba y se certifiquen, y lo otro, para darle además el tema del sentido de que ellos ingresan a un programa, no solamente para certificarse, sino para que sea parte de una oportunidad de reinventarse, de recrearse, de reencontrarse, de construir su identidad o reconstruir su identidad. Entonces, la parte humana, el desarrollo humano, nos preocupa mucho eso. No solamente que aprendan un determinado contenido disciplinario,
sino que se encuentren, socialicen, le tomen el sentido a la vida de manera distinta. Esa es nuestra preocupación, lo pedagógico curricular, pero también lo humano. Gracias, Vivian. Y en Brasil, el colega preguntaba cómo estaba organizada la enseñanza media en Brasil. La enseñanza media en Brasil, en la EPERA, tenemos como que un periodo de 1 año y medio de curso en general. Acá en escuela, en Colegio Santa Cruz, son 2 años, ¿no? Mas es un programa un poco diferente. Ahora tenemos algunas escuelas públicas que están con 2 años también de enseñanza media. En el sistema regular son 3 años, ¿sí? Y hoy tenemos que hay muchos jóvenes que buscan la escuela de educación media, son los más jóvenes que vienen para la educación media, ¿no? Y en Brasil tenemos una realidad que casi la mitad de los estudiantes salen de la escuela media cuando jóvenes, ¿sí? Con 15, 16 años, y algunos vuelven para la escuela en la enseñanza media de la EPERA. Ahora, hay un otro problema que antes teníamos en la escuela de 3 años, una escuela del día y otra nocturna. Y hoy la política está haciendo un movimiento de cerrar las escuelas públicas nocturnas. Cada día tenemos menos. Entonces, esto hace con que las personas que quieren volver a estudiar tengan que ir para la EPERA, que es un curso nocturno en muchos lugares. Entonces, tenemos así un poco de sentido de crecimiento más que en en otros grupos de la enseñanza media de una búsqueda de jóvenes. Gracias. Yo les quería hacer una pregunta sobre todo a Fernando y a Franciele. En relación con, es interesante lo que vos planteabas, Fernando, respecto de algo del diálogo que se reubicó, que ya es como insoslayable en las escuelas de jóvenes y adultos, como una orientación pedagógica general. Pero la pregunta va a también algo que había planteado antes Violeta. ¿En qué sentido tenemos en las escuelas y en los centros de jóvenes y adultos herramientas como saberes pedagógico-didácticos para resolver las complejidades, las dificultades de la enseñanza en estas condiciones, ¿no? En condiciones de mucho incremento de la pobreza, de una diversidad cultural, lingüística, de condiciones de vida? O sea, ¿cómo están viendo la disponibilidad y las posibilidades que tenemos como docentes, como profesores y profesoras de producir ese conocimiento pedagógico didáctico para la enseñanza, ¿no? Sim, Florência, não sei, Franciele quer falar? Também acho que nós vivemos contextos muito diferentes, né? A EJA, como eu disse, é majoritariamente pública, também no Brasil, e aqui estamos num contexto de uma escola particular, sim, e temos... Porém, acredito que os desafios que temos diante de nós, escola pública e aqui no Colégio Santa Cruz, são muito parecidos, né? Acredito que os recursos didáticos que temos, precisamos de uma autogestão de formação de professores, de uma formação continuada, de uma formação permanente, de troca de experiências, e é o que temos tentado cultivar aqui dentro do Colégio Santa Cruz, principalmente estabelecendo parcerias com pessoas e com instituições que tenham uma trajetória, especialmente na escola pública. Parcerias seriam acordos, convênios? Não apenas, mas também uma parceria no sentido de troca de experiências, de pessoas que possam vir e nos formar porque tem contato em outras entidades, em outras organizações, com grupos identitários que chegam à nossa escola e com os quais, muitas vezes, precisamos aprender a trabalhar. Por exemplo, com a população LGBT. Isso também é um público que está crescendo aqui dentro do Santa Cruz, que está trazendo desafios,
e temos entidades com quem temos conversado. Então, entendo, Florência, não sei se compreendi exatamente por causa da língua, mas acredito que este programa, que a escola possa organizar um programa de formação continuado de seus professores, é algo que, nesse momento, é indispensável para lidar com todos esses desafios que você coloca. Além, evidentemente, acredito que as escolas precisam de recursos financeiros, que precisam de financiamento para desenvolver políticas na linha do que a Franciele coloca, de permanência dos seus estudantes, porque também temos tido situações de êxito no acesso, mas que depois a evasão durante o semestre tem sido crescente, tem sido maior a cada semestre. Claro. Né? Não sei. Nós no CIEJA, Florência, reorganizamos os tempos e espaços das aulas para de segunda a quinta-feira, lunes a viernes, para na sexta-feira ficarmos somente com os professores na parte da tarde. Então, na sexta-feira, acontecem oficinas com pessoas da comunidade, voluntários para os estudantes, das 2 às 5 da tarde, para que possamos toda a equipe se reunir e estudar juntos e juntas os nossos problemas e pensarmos em saídas. Não esperamos da Prefeitura de São Paulo, da municipalidade, isso, porque eles não compreendem as necessidades da EJA, eles atendem muito bem ao regular, a escolarização obrigatória, mas a EJA não. Estão fechando salas de EJA nesse momento. Então, a gente entende que as soluções são locais, são dentro da escola e, como o Fernando disse, na relação com parceiros do território. Então, temos feito muito isso lá em Perus, nós conosco mesmo. Bueno, muchas gracias, Franciele. Bueno, vamos a ir cerrando, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Les agradecemos un montón, Roberto. Violeta ya se retiró y se despidió. Sí, sí. Fernando y Franciele, y también a todas y todos que participamos en este encuentro. Yo voy a volver a poner aquí el enlace del libro. El libro tiene, digamos, todo tipo de abordajes muy interesantes y específicos para la educación de jóvenes y adultos. Y bueno, nos seguimos comunicando. Me parece que tal vez se trate de tomar esta propuesta que hacías vos, Roberto, de encontrar espacios para seguir conversando a distintos niveles y sobre distintas cuestiones, porque la verdad es que la coyuntura histórica no es fácil y los desafíos son complejos. Así que bueno, quedamos aquí y nos seguimos comunicando. Estoy buscando estoy buscando el enlace para volver a ponerlo en el chat. Déjame ver si tengo acá fácil. Acá lo tengo, acá lo encontré. Lo voy poniendo antes de que se corte la grabación. Ahí lo tenemos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Fernando, Franciele y Roberto. Y bueno, seguimos conversando sobre el libro. Me parece que hay como más punta para sacarle a este lápiz. Hay más cuestiones para volver a replantear. Así que bueno, nos despedimos. Muy bien, muchas gracias por la Muchas oportunidad. gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.